Agora passo a palavra para falarmos e ouvirmos a opinião da sexologia à doutora Lisa Vicente, que é ginecologista, obstetra com especialização em medicina sexual, pertencente à Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica. Boa noite, tem sido um prazer ouvir. Eu sei que não posso virar de costas porque tenho um microfone atrás, mas tem sido um prazer e tenho aprendido imenso. E então vamos falar de sexualidade. E para falar de sexualidade nós temos que falar, sem dúvida, do corpo, através do qual nós sentimos e nos relacionamos com todas as outras pessoas. A resposta sexual e o que é que nós esperamos dela, que expectativas temos, como é que decorre. E é inevitável cabeça, porque é através da cabeça que nós vivemos o corpo e percepcionamos e interpretamos as nossas experiências. Por isso, muitas vezes, em consulta de sexologia, as pessoas dizem: isso não é da minha cabeça, isso é do meu corpo. Não, a cabeça está sempre lá, é a forma como nós sentimos o corpo e vivemos o nosso corpo. E por isso, ao longo de toda a vida e ao longo de diferentes relacionamentos, a questão do corpo, da resposta sexual e da cabeça são sempre importantes. É claro que depois da idade fértil, com a diminuição, com mudança em termos hormonais, há muitas vezes aqui dificuldades e por isso novos desafios. E é importante, já ouvimos isto várias vezes, muitas vezes as mulheres aceitam como inevitável que vão perder o seu desejo, que vão perder a sua satisfação sexual, quando isso não é verdade. Por isso, o corpo. A maior parte das pessoas e das mulheres, quando chegam à menopausa, dizem: mas eu conheço muito bem o meu corpo. Aliás, já estou a viver com eles há tantos anos, conhecem muito bem o seu corpo. Mas a grande questão, conhecem realmente? E por isso, na minha apresentação, eu vou, de uma forma mais ou menos cirúrgica, dirigir-me a alguns pontos em concreto para mostrar algumas coisas que nós devíamos conhecer melhor para viver melhor com o nosso corpo e com as expectativas que temos em termos de sexualidade. Clítoris. Quantas mulheres é que continuam ainda a acreditar, as que sabem onde é que está o clítoris e que ele existe, continuam a acreditar que é aquele botãozinho que aparece algures na vulva? Mas não. Saibam que desde 2005 está plenamente demonstrado, em termos de publicação, com estudo no cadáver, ressonância magnética, que o clítoris é uma estrutura muitíssimo maior, tal como acontece com o pênis, também tem estruturas na qual entra o sangue e que na fase de excitação fica engurgitado, fica quente e que funciona como um airbag em termos da relação sexual. E aqui uma questão prática. Quantos homens é que tentam uma penetração sem ereção? As formações olham sempre para mim e riem-se. Nenhum, provavelmente. Mas quantas são as mulheres que tentam a penetração vaginal sem estarem completamente excitadas, sem terem lubrificação? E por isso mesmo, muitas vezes as relações não são satisfatórias, são dolorosas, porque de facto, ou por falta de tempo, ou por falta de estrogénios, ou por alterações cutâneas, não existe esta possibilidade. E vagina, vulva, vagina, partes baixas, de facto, há ainda muitas mulheres que dizem só que têm vagina e não sabem que têm uma vulva. E isso decorre do facto de a maior parte das mulheres não conhecem as vulvas, não veem vulvas de outras mulheres, a não ser mulheres que têm relações com outras mulheres, médicas na área da ginecologia, as mulheres que fazem depilação. Porque, de facto, as mulheres o que veem nos balneários são pubis, nunca veem os pequenos lábios ou os grandes lábios por causa da posição. E isto é importante até em termos de imagem, porque a pessoa só compara com a imagem que tem dos livros de biologia ou os livros ou as imagens de pornografia. E logo aqui, muitas vezes, as mulheres que têm pequenos lábios diferentes, ou maiores ou mais pequeninos, e que não batem certo com as imagens que são veiculadas, têm muitas vezes dificuldade porque acham que não são normais. E aqui, em termos de menopausa, muitas vezes, já se falou muito da obesidade, às vezes as mulheres estão mais gordinhas e, pela imagem de que na menopausa estão a secar, muitas vezes queixam-se que acham que os seus pequenos lábios ou os grandes lábios estão mais pequeninos.
E isso também é uma dificuldade em termos de imagem corporal. A vagina não é a parte exterior, mas é um canal que vai da vulva até ao útero. E porquê é que é importante às vezes falar disto? Porque em termos até terapêuticos, e agora voltando aqui à questão mesmo nas farmácias, é hoje em dia possível encontrar uma quantidade, uma miríade de produtos, uns que são utilizados na vulva, outros que são utilizados na vagina. E o que é que faz a diferença? E aqui a doutora Leonor já me ajudou imenso, é que a vulva está recoberta de pele. E a questão é que a pele na zona da vulva é pele como a outra pele. Às vezes quando eu refiro, mas aqui a pele está sensível no períneo. Pois é, eu tenho pele sensível. As pessoas imaginam que têm pele em todo o corpo, mas que na vulva aquilo não é pele. Aquilo é partes baixas. E por isso, tal como uma mulher que tem pele sensível, que tem irritação, que tem prurido e que precisa de cuidar da sua pele no resto do corpo, também precisa de tratar da sua pele a nível da vulva. Claro que depois também tem algumas especificidades, porque é uma zona que normalmente não vive muito arejada e, além disso, pelo atrito com a roupa ou nas relações sexuais, de facto pode tornar mais evidente a sensibilidade ou sensibilização daquela pele. E isso é particularmente importante na resposta sexual. Por outro lado, a vagina é uma mucosa e é uma mucosa que tem a particularidade de estar recoberta por uma lâmina líquida, que é de muco que vem do útero, não é a lubrificação só existe quando existe estímulo sexual e que aumenta para além deste líquido. O que é que acontece? E tem um microbioma também, o que antigamente se chamava flora vaginal, próprio. E o que é que acontece quando, por alterações hormonais, nomeadamente com a menopausa, existe muitas vezes uma diminuição desta lâmina líquida, existe uma modificação do microbioma da vagina e, como também para a resposta sexual são necessários estrogénios, uma diminuição ou um atraso em termos de lubrificação, até se atingir a lubrificação adequada. E resposta sexual. Já estivemos a falar da excitação, de várias coisas. Provavelmente a maior parte das pessoas continua a ter em mente este modelo de resposta sexual: desejo, a excitação e o orgasmo. Kaplan, 1979. Pronto. Já existem alguns modelos, que é a forma de interpretar a resposta sexual, e existe um da Basson que é particularmente interessante. E porquê? Mostra que estes acontecimentos não vivem isolados em cadeia crescente, eles são um círculo. E por isso, o que acontece em termos de desejo, em termos de excitação e de satisfação, funcionam em círculo ou em curto-circuito, quando não funcionam bem, e é central o facto da pessoa sentir satisfação com ou sem orgasmo, satisfação por ter tido aquela relação que lhe dá motivação. E é a motivação que é central para manter as pessoas disponível para estar receptiva para ter novas relações. E isto aqui é muitíssimo importante para começarmos a falar de, muitas vezes, todas as mulheres que têm diminuição em termos de lubrificação, que a relação não é satisfatória, que têm dores na relação por alterações cutâneas ou por atrofia, de facto não se sentem muito satisfeitas e por isso não se sentem muito motivadas a ter outra vez relações. E por isso é também a falta de desejo que às vezes as pessoas referem, também tem muito a ver com esta questão aqui muito central, a Fernanda também já esteve a falar disso, que é a diminuição a nível tanto da vulva, da vagina, como da uretra, da quantidade de estrogénios, vai aqui diminuir a qualidade desta mucosa e, consequentemente, o facto de ela funcionar bem numa coisa que são as relações sexuais, que para além de darem bastante prazer, mas de facto, em termos físicos, são de fricção e por isso de atrito com esta pele. E claro,
a cabeça. Aqui nós teríamos um mundo, eu só ponho esta frase porque já toda a gente falou um bocadinho disto. A menopausa, de facto, a imagem que a mulher coloca, que é colocada em termos de sociedade sobre o que é uma mulher em menopausa, é uma mulher de outra idade, não vai ter desejo, não vai ter satisfação, não vai ter N coisas. Essa representação social é muitas vezes o filtro que a mulher utiliza para se ver a si própria. E por isso, quando dá por ela, na menopausa, acha aquilo horrível porque está a ver através dos olhos que a sociedade muitas vezes olha para pessoas com menopausa. Também já foi aqui dito, nós temos de facto contribuir para mudar ativamente esta imagem, para que todas as mulheres possam olhar para si normalmente. Mas pronto, a cabeça, para além das representações sociais, às vezes também tem cansaço, longas horas de trabalho, a questão de dormir mal, a questão em termos de disponibilidade para os relacionamentos sexuais, a pessoa sentir-se mais cansada, a depressão, e estamos aqui também a falar, em termos de farmácia, é importante, existem vários fármacos e são muitas vezes utilizados ao longo da vida, mais por mulheres e ao longo com mais idade, mais frequente, fármacos como antidepressivos que diminuem diretamente o desejo sexual ou outros fármacos que possam interferir na lubrificação. E agora vou pedir que me... Por isso, como é que se pode intervir? E agora dirigindo, por exemplo, a quem está nas farmácias. E andei a investigar um bocadinho se procuravam, se não procuravam, e houve uma coisa curiosa que é, disseram-me, agora é mais simples, porque com o Covid eu só posso ter uma ou duas pessoas dentro da farmácia. E por isso há maior abertura para poder abordar alguns assuntos. Mas todas as pessoas com quem eu falei acham que continua às vezes a ser difícil a falar. Primeiro que tudo, quando se fala de sexualidade, não devemos pensar sempre que todas as pessoas têm o mesmo género. Há pessoas com vulva e vagina que se sentem mulheres, mas há pessoas com vulva e vagina que não se veem e não se revêem em nenhum género em particular. Ou então, mulheres e pessoas com vulva e vagina que têm relações com outras mulheres ou com pessoas de outro género. Outra questão é não pensarmos sempre que todas as pessoas tenham uma relação, ou que têm um marido, ou que têm um namorado, ou que têm uma relação. Às vezes, as pessoas podem ter ou não relacionamentos e podem ser espaçados ao longo do tempo, e muitas vezes as mulheres sentem diferença e têm estas queixas mesmo não tendo relacionamentos. Ou seja, mesmo a secura vaginal, o prurido vulvar, pode ser um sintoma para tratar na mulher tendo ou não tendo um relacionamento sexual. E isto é importante na forma como às vezes colocamos a questão à pessoa, não é? Já notou diferença com o seu marido? Espere, tirar a palavra marido, pode não é? Mas perguntar se a pessoa com quem se relaciona ou se tem relações. Depois, isto já numa informação muito para farmácias, é importante nas mulheres que referem prurido, dor vaginal, perguntar se já viu se tem ou não algumas lesões, e não se esqueçam que às vezes as mulheres, sendo mais obesas, não se conseguem ver bem a elas, e é sempre importante perguntar se existe uma vigilância regular, ou em medicina geral e familiar, ou no ginecologista, e sugerir que o façam. Não estar sempre a utilizar só alguns produtos e a pessoa não ser observada. Depois, se a pessoa se apercebe que a pessoa utiliza, por exemplo, antidepressivos e existem estas queixas, para além dos cuidados locais, sugerir que fale com o médico assistente, porque existe também forma de modificar as terapêuticas por forma que nós chamamos mais sex-friendly, que sejam melhores em termos de não diminuir tanto o desejo ou alterar em termos de lubrificação. E existem vários fármacos que podem melhorar a vivência e a satisfação sexual. Não só fármacos, como também atitudes, psicoterapia, terapia sexual, terapia de casal. Por isso, as terapêuticas sistémicas, que já foram faladas e que têm impacto também sobre a vulva e a vagina, podem ser suficientes ou não, pode ser necessário também fazer tratamento local. E
nas várias terapêuticas vulvovaginais. Eu deixo isso depois, se calhar, para a discussão. E que é, existem terapêuticas hormonais, existem terapêuticas não hormonais. Eu sinto que hoje em dia as mulheres necessitam muito ouvir isto. Porque, apesar de termos que combater a ideia de que as hormonas fazem sempre mal, mas mostrar que também temos terapêuticas não hormonais. Depois, a nível da vulva e da vagina, temos agora já uma quantidade de cremes hidratantes, tal como se disse, que hidratam a pele, tal como se hidrata para o resto do corpo. Sim, também acho que é um creme de beleza que se deve implementar, diga-me mesmo uma coisa. As mulheres às vezes não usam cremes hidratantes, mas quando se começa a chegar a uma certa idade e começam a aparecer as rugas, a pessoa começa a pensar que, quiçá, uma boa ideia, os hidratantes. Aqui é a mesma coisa. Existem também lubrificantes, gel de massagem, que às vezes é uma coisa ligeiramente diferente, porque não compromete a mulher com a questão de ser um lubrificante só para ela, é a interação no seu par, seja ele qual for, e outros que também já foram falados. Doutora, está a resvalar no tempo. Não, acabei. Pronto. Ai, estava-me a gostar de dizer alguma, peço imensa desculpa, mas já me estavam a fazer sinais de luzes por todo lado. Muito obrigada. Obrigada. Pronto, e também que interrompi quando terminou, que assim não me sinto mal, não é? Estava-me a sentir mal, mas efetivamente tinha que chamar aqui a atenção.